Bem, o que é cinemática, né? É o estudo do movimento. A gente não está preocupado com as causas dele, só com o movimento em si. O que, de certa forma, torna esse assunto bem matemático, né? Porque física tem a ver com a natureza das coisas, né? Mas esse assunto ele é bem matemático porque é só o movimento em si, né? Então, até questãozinha de matemática normalmente tem a ver com a velocidade, com a posição que o carro vai estar, mas aqui é física. Muito bem. Então, quando a gente está falando de física, a gente tem que ter alguns elementos bem claros para conseguir construir as nossas equações. Né? Um deles, por exemplo, é a posição inicial, né? Então, nessa situação aqui, onde nós temos um carro e um ônibus, né, podemos notar que se eu fosse começar a estudar o movimento deles nesse instante da foto, eles estariam em posições diferentes, né? Ou eles poderiam, dependendo de como tu vê, né? Aqui tá meio bugada essa imagem, mas parece que os dois estão no 90 km, se a gente pensar só na parte da frente dos veículos, né? Muito bem. Então, tudo bem, eles estão, a gente pode dizer que eles estão na mesma posição, então. Né? Só que nota-se que um está indo para um sentido e o outro para o outro sentido. Então, todos esses detalhes, eles têm que ser colocados de certa forma na equação que vai reger o movimento dos corpos. Beleza? Muito bem. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente quando vai construir um problema de física é o referencial. É o que seria o marco zero, né, a posição inicial do teu problema. De certa forma, aqui no ensino médio, nessas questões de FUVEST, principalmente, saber a posição inicial já é o suficiente, já. É que referencial tem algo a mais na física, mas e tem questões de alguns vestibulares que cobram, mas aqui não. Então, de toda forma, se tu vai resolver um problema de física, tu tem que definir bem onde começa o teu problema, onde começa a contar as posições do teu problema. Né? Por exemplo, aqui a gente está vendo o quilômetro 90, então não é daqui, vamos dizer assim, porque aqui já é o 90, tem o zero, entendeu? Existe o quilômetro zero. Então ele seria o teu quilômetro inicial. Faz sentido? Faz. Esse aqui é o cara inicial para esse ônibus. Tá? Então, ele começou no 90, mas o teu sistema de medidas não começou no 90, ele começa no zero. Da mesma forma que uma régua começa no zero, que um cronômetro começa no zero, né? Que quando você nasce bebezinha, você começou a contar o tempo ali zero, certo? Então a ideia é essa. Beleza. Então, a gente chama isso de origem dos espaços, porque aqui a gente está falando de espaços, por enquanto, né? Logo a gente vai falar de tempo, de velocidade, etc. Claro, tudo isso é bem teórico, tá? Não precisa se preocupar, não tem conta nenhuma até agora. Só para tu entender mesmo o conceito de espaço. Ó, e outra coisa que é mega importante é tu entender para onde vai as coisas, né? E onde elas estão. O que a gente chama de onde elas estão, que eu quero dizer por onde elas estão, seria essa reta vermelha aqui, essa curva vermelha. Né? Essa seria a direção dele, porque é o lugar onde ele está. Por exemplo, se a gente pensar novamente nessa situação do carro e do ônibus, eles estão na mesma direção. Porque a direção ela é ditada por uma reta onde os objetos se movem, principalmente nessa primeira parte da física. Então, o carro está se movendo numa reta e o ônibus na mesma reta. Só que eles estão indo para sentidos diferentes dessa reta, né? Um está indo no sentido negativo, o carro, né? Porque ele está indo ali do 120 para o 90 para o 60, então está diminuindo, certo? Os valores de quilômetro estão diminuindo para o carro, portanto, o sentido dele a gente pode considerar negativo. E o ônibus está crescendo, porque ele veio do 60, vai para o 90, vai para o 120, depois para o 150 e assim vai. Ou seja, os valores de quilômetro dele estão crescendo. Então, nessa consideração aqui das placas, que a gente vai levar para as nossas equações, nós podemos falar que o ônibus está no sentido positivo. Ok? Ok. De tal forma que, apesar de eles terem sentidos diferentes, a direção é a mesma. Seria diferente de um cara voando ali, estaria em outra direção, completamente diferente, estaria até em outra dimensão. Ele estaria no eixo Z, mas isso é outro papo. Muito bem. Beleza, então note que, independente da posição que eu considero como marco inicial, coisas como distância entre os objetos sempre será a mesma, né? Tipo, aqui é o quilômetro 90, mas eu poderia ter chamado isso aqui de quilômetro 300 trilhões.
a distância entre o ônibus e o carro continua sendo a mesma, independente de como eu chamo essas posições, não é mesmo? Então, existem elementos que eles são independentes de referencial, né? Como, por exemplo, a distância. Né? Aqui é o que ele está falando, ó, ele colocou o marco zero aqui. Aqui está o objeto A e aqui está o objeto B. Um está a 10 quilômetros e outro a 20 do marco zero. Agora, os dois estão a 10 quilômetros do marco zero. Mas vamos dizer assim, a distância entre eles continua a mesma. A distância entre os corpos, né? O corpo A e o corpo C. Ok? Ok. Muito bem, minha amiga. Então tá, um monte de papo aí. Tem uma coisa, né, que eu quero falar já, que se tu tiveres que avançar muito, tu quer passar em medicina, né? É. Vai ter que avançar muito em alguns assuntos aí, que é a questão de observador, tá? O observador é uma coisa bem curiosa, porque a gente não consegue, às vezes, perceber muito isso no mundo real, mas de fato acontece em algumas situações. Na verdade, está acontecendo agora, né? Quando a gente olha para o Sol, a gente sabe assim, a gente sabe que de certa forma é a Terra que se mexe em torno do Sol, certo? Sim. Mas quando eu olho para o céu, eu não vejo isso. Eu vejo o Sol se mexendo, indo de um lado para o outro, né? Se pondo e depois nascendo, certo? Então, isso é um problema de referencial, né? Porque eu estou num referencial que para mim está muito mais evidente que o Sol se mexe do que a Terra. Né? Apesar de a gente saber que não é isso que ocorre. Agora, outras situações ocorrem isso, eu faço contas com isso, faço. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui nós temos uma situação, né? Que o observador está olhando o cara dentro do trem. E, claro, parece que o cara está se mexendo porque o trem está se mexendo, não é mesmo? Então, tu tem, na realidade, a velocidade do teu referencial. Por exemplo, se um ET estivesse vendo a gente agora, nesse instante, tendo aula, ele veria eu me mexendo, você também. Por sinal, com a mesma velocidade. Que é a velocidade da Terra, né? Sim. Mas quem está se mexendo é a Terra, não a gente. Então, de modo geral, a gente tem que levar, dependendo do referencial que tu estiver trabalhando, a velocidade do referencial também para fazer as contas, né? Um ET usaria a velocidade da Terra para calcular a minha velocidade e a tua. Concorda comigo? Sim. Pois é. Agora, se eu for calcular a tua velocidade, né, se tu estivesse aqui do meu lado, tendo aula comigo, eu diria que tu tá parada, né? Por quê? Porque, como diz a frase que eu acabei de selecionar, depende do referencial adotado. No referencial do ET, a gente tá se mexendo. No nosso referencial, eu olhando para ti, tu tá parada, né? Certo. Certo. E ainda pior que isso, né? Quando a gente olha para essa imagem, a gente tem na segunda imagem, que é a 8, uma ideia clara, né? Quem tá parado é o cara no ponto. Óbvio. Só que para o cara dentro do ônibus, ele tá parado. É tipo, tu tá parado dentro do ônibus. Assim, a gente sabe que a gente tá se mexendo. Mas pra, sei lá, Sim. o que é um efeito de eu estar me mexendo? É eu correr, por exemplo, as coisas caírem e tal, mas, sei lá, eu tô parado ali. Né? Claro, o ônibus, né, ele é um objeto que ele freia. E isso tira toda essa ideia de referencial inercial. Para um referencial inercial, o que é um referencial inercial? A gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente é algo parado ou com velocidade constante. As leis da física não mudam. Elas são sempre as mesmas, e tu pode fazer uma conta considerando que quem está em movimento, na verdade, é o cara no ponto do ônibus. Isso é extremamente necessário para resolver um monte de contas, quando a gente está falando de cinemática. Considerar que quem está se movendo é o cara ali no ponto do ônibus, e não o cara dentro do ônibus, entendeu? Entendi. Aí tu pode estar pensando, meu, isso é totalmente contraintuitivo. Tu já andou de avião? Já. Pois é. E aí, parece que tu tá voando a 600 quilômetros por hora quando tu tá no avião? Não, porque ele tá com velocidade constante. Mas agora, espera dar uma turbulência para ver se não parece, né? Parece, né? Sim. E assim, quanto maior o referencial, mais esse efeito fica evidente. Tipo, se tu já andou de avião em Guarulhos, por exemplo, lá tem aquelas pistas de voo bem grandes, né? E o avião também é bem grande. Daí às vezes não parece que, assim, eu já tive essa experiência, eu olhei pro lado e tinha um avião se mexendo. Só que eu não sabia dizer se era o meu avião que estava se mexendo ou aquele que estava do outro lado da janelinha, sabe? Sim. É bem esquisito isso. E, claro, quanto maior o referencial, mais esse efeito ocorre, porque menos tu sente a aceleração. A Terra, por exemplo, é gigantesca, né? A Terra é enorme. Por isso que a gente não sente ela se movendo, né? De certa forma é isso. Beleza? Então, quanto maior o referencial, mais esse efeito é evidente. Beleza. Muito bem. Então, olha só como essas coisas são curiosas, né? Porque
nós temos aqui uma situação bem louca que tu pode fazer quando for sair de carro a próxima vez, né? Pega e joga o teu celular no chão. Vai parecer que ele. No chão do carro, né? Claro. Vai parecer que ele cai em linha reta, né? Da mesma forma que se tu pegar o teu celular e jogar agora no chão, vai parecer que ele cai em linha reta. Óbvio. Muito bem. Só que se tu tivesse fora do carro, né? Ou no caso aqui desse trenzinho se movendo, tu não ia ver a lâmpada cair em linha reta. Porque cair em linha reta significaria para o cara aqui, o cara no S aqui, a lâmpada cair na posição 1. Não é mesmo? Só que tu vai ver a lâmpada cair na posição 3. É obrigatório, né? O trem tendo para frente, né? Então é isso que vai acontecer. Mas pro cara dentro do trem, né, devido a essas questões de referencial, parece que a lâmpada tá caindo em linha reta. Isso é alguma coisa assim que acontece, né? E tem tudo a ver aqui com as coisas que a gente vai estudar, tá bom? De referencial. Mas isso aqui é só teoria, beleza? Se tu saber que isso existe, já vai te ajudar lá na frente, quando a gente for estudar essas questões de referencial com contas. Por enquanto, só saiba que existe e que é importante para definir algumas coisas nas equações, tudo bem? Ok. Beleza. Deixa eu tomar uma água aqui que eu falei demais. Beleza. Agora vamos para essa parte de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. O título já entrega que existem velocidades diferentes. Muito bem. O que eu quero dizer com velocidades diferentes? Por exemplo, digamos que tu tá vendo a corrida de Fórmula 1, ou tu tá vendo o Usain Bolt correr pra caramba, e daí no fim da corrida, né, aparece a velocidade média dele foi essa. Claro que o Usain Bolt e um carro vão ter momentos que estão mais devagar e outros mais rápidos, né? Sim. Só que ele falou uma velocidade média, é uma coisa que sintetiza toda aquela volta. Muito bem. Porém, não é isso que aparece quando tu tá olhando o velocímetro do carro. Quando tu olha o velocímetro do carro, tu vê o que seria uma velocidade instantânea. Não é a velocidade média. Né? Porque é uma velocidade que muda a partir do momento que tu acelera, que tu freia, etc. E isso é bem natural. Então aí a gente já entende que existem diferentes tipos de velocidade. Agora com isso em mente, vamos falar da velocidade média. Que aqui tem um exemplo claro para a gente conversar sobre velocidade média. Considere um ônibus em movimento em relação ao solo percorrendo 180 km em 3 horas. Então a gente tem uma determinada quantidade de deslocamento e o tempo para que isso ocorresse. Então ele percorreu 180 em 3 horas. Isso é uma velocidade escalar média, porque tipo, tudo bem, a gente sabe que o ônibus ele vai ter que frear, ele vai ter que acelerar, vai ter momentos com velocidade mais alta, mais baixa, mas tu vai ter uma média desse movimento, que pode ser dado como a distância, né, o deslocamento do coisa aqui, dividido pelo tempo que ele se deslocou. Então, no caso aqui, a velocidade desse ônibus é 60, média, né, 60 km por hora. Então entenda, né, tu tem que entender a unidade aqui, física não é matemática, física tem que levar muito em conta a unidade, né, então o que são 60 km por hora? Significa que se ele mantesse aquela velocidade, a cada hora, ele se moveria 60 km. Beleza? Beleza. Beleza. Então, se ele tivesse feito o mesmo procedimento aqui, os mesmos 180 km em 2 horas, ele conseguiu fazer em menos tempo porque ele foi mais rápido, ou seja, velocidade mais alta. No caso aqui, 90 km por hora. Beleza? Beleza. Tranquilão? Então, ó, velocidade média, minha amiga, é sempre o deslocamento pelo tempo. Então, velocidade média não é a média das velocidades, né? Digamos que ele tenha dito assim, ó, metade do caminho foi numa velocidade, metade na outra, calcula a velocidade média. Não é tu fazer que nem a média de uma prova, né, da tua nota no bimestre lá, somar e dividir por 2. Nunca é isso. Por isso eu até acho que velocidade média devia ter outro nome, porque as pessoas se confundem muito. Sim. Velocidade média é pegar o teu deslocamento e dividir pelo tempo que tu fez aquele deslocamento. Acabou. Ok? Ok. Então tá bom. Então, se aparecer um problema de que ele falou essas questões aí, num trajeto foi uma parte, no outro trajeto foi outro tempo, já sabe, não é assim que resolve. Então, muito bem. Agora ele vai falar aqui de velocidade instantânea, mas a gente vai falar disso depois, não precisa se preocupar agora. Muito bem.
sabe que na física a gente tem que fazer conversão de unidade o tempo todo, né? E a conversão mais importante que tem é essa aqui, ó. De quilômetros por hora para metros por segundo. Lembra desta? Sim. Ah, que legal. Então, veja aqui, né? É só tu multiplicar por 3,6 se tu quiser passar para quilômetros por hora e dividir por 3,6 uma velocidade que tu tens em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo. Por exemplo, essas denunciado aqui, né, dos nossos exemplos aqui. Se a gente quiser passar para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6, tá bom? Certo. Então, de modo geral, as velocidades em metros por segundo elas são menores, os números são menores, né? Claro, o quanto o cara tá andando é a mesma, né? É a mesma velocidade, vamos dizer assim. Mas o número que descreve ela em metro por segundo é menor, tá bom? Porque tu tem que dividir, né? Quando a gente divide, as coisas diminuem. Beleza. Portanto, aqui, olha só, esses corredores, tão rápido pra caramba, eles se movem 10 metros por segundo. Né? Então, a cada segundo, o cara andou 10 metros, coisa pra caramba. Mas quanto a isso em quilômetros por hora? Em metros por segundo, a gente não entende muito bem as velocidades, de modo geral, né? Porque a gente está acostumado com os carros, né? Que tem a velocidade medida em quilômetros por hora. Então, daí tem que multiplicar por 3,6. Daí tu vai ver que isso é a velocidade de um carro, né? Um carro rapidinho já. É, Então, o cara tá rápido pra caramba. Beleza. Muito bem. Pegou até aí, tudo bem? Tranquilo? tudo bem. Logo a gente vai chegar em exercícios, daí tu já vai começar a fazer as continhas. Movimento progressivo e retrógrado. Tem nomes, né? Às vezes eles cobram, ele diz assim, ó, o movimento é progressivo ou retrógrado, e ele não fala nada sobre os sinais dos números que tu tem que colocar na conta. Então é bom tu entender o que é progressivo e o que é retrógrado para poder interpretar melhor tua conta e substituir os valores certos, né? O que é o movimento progressivo? Basicamente, o movimento progressivo é um movimento com velocidade positiva, que é um movimento que vai na direção positiva do sentido que tu definiu para o teu problema. Normalmente a gente considera o sentido positivo para a direita. Né? Então, como a moça aqui está andando para a direita, a gente considera que a velocidade dela é positiva e, por consequência, o movimento é progressivo. Agora, nessa situação de a moça, vamos dizer assim, ela pode estar com, vamos dizer assim, ela está andando com a mesma velocidade absoluta. Quero dizer, ela está se cansando a mesma. Ela tá perdendo as mesmas calorias, vamos dizer assim. Porque ela tá andando com a mesma velocidade absoluta. Mas ela tá no outro sentido, ela tá indo para a esquerda. Então a gente tem que considerar que a velocidade dela é negativa. Porque ela tá indo pro sentido negativo. Não é não? É isso aí. Beleza. Então tá. Então, se a velocidade dela é negativa, a gente chama de retrógrado. Faz todo sentido, né? Progressivo para frente, retrógrado para trás. Muito bem. Função horária. Então, o que é uma função horária? Tudo que eu falei aqui é para tu conseguir construir uma função horária, que é uma equação que descreve o movimento do objeto. Descrever o movimento pode ser, aqui será, né, nesse primeiro momento, a função horária do movimento, que descreve a posição do teu objeto em função do tempo, por isso função horária. Né? Então, se tu conseguir, tu vai construir uma equação que vai dizer qual é a posição exata do teu objeto num determinado instante que tu está interessada. Né? A gente faz isso o tempo todo na matemática, na física. Né? Então a gente tem aqui uma função horária que me dá a posição desse objeto em função do tempo. Eu coloco o tempo que eu tenho interesse aqui. Eu quero saber qual vai ser a posição desse objeto daqui a 1 hora. Então, como o t está em segundos, eu vou ter que jogar 3.600, né? Porque 1 hora é 3.600 segundos. Certo. Então, faz a substituição, faz a continha, parari, parará, chegou na resposta. Então, veja aqui que esse é um movimento bem legal, porque ele é homogêneo, né? A cada mesma quantidade de tempo, tu tem a mesma quantidade de deslocamento. Passou 1 segundo, tu andou 5 metros. É o que está aparecendo aqui, né? Ó, 5, 10, 15, 20. Então, como é que eu sei, né, que é 1 segundo? Bem, porque eu estou olhando para a equação. Olha só. A equação ela tem esse 5t. Essa equação não te lembra nada, não, da aula passada? É que faz tempo, né? Nossa última aula foi na segunda, né? É, E a tua avó tá melhor? foi minha mãe, mas ela também, sim. Que bom. Eu falei vó só pra ver se era isso mesmo. Eu lembro que era a mãe que era, tava na conversa. Então tá, ó. Essa equação ela é muito parecida com o que a gente estava vendo na aula passada.
A equação que a gente estava vendo era a equação da reta, a função afim, né? Eu falei que ela tinha trocentos nomes, que era y igual a ax mais b, ou seja, um número que multiplica o x e outro que soma o x, que é o que está acontecendo aqui, ó. Quem é o nosso x? É o t. Claro, só troquei as letras, né? Mas o significado é o mesmo, com letras diferentes. Né? O y é o s, porque é o y que varia em função de x. Aqui é o s que varia em função de t, é a posição que varia em função do tempo. Essa é S de space, né? De posição. Então ele varia, né? O número que está aqui, o número que virá a ser aqui, variará em função do t, né? Que está multiplicado pelo 5. Ou seja, quanto maior for esse número, mais a posição vai variar em função do tempo. Então, o que significa esse número? Quanto maior ele for, mais a posição varia a cada mesma quantidade de tempo. Esse número tem um significado físico. Perceba, se ele fosse 90, a cada segundo ele andaria 90 metros. 90. Tá. Se ele fosse 180, a cada segundo ele andaria 180 metros a mais. Aqui é 5, então a cada segundo que passa, esse corpo ele se move 5 metros. Então isso é a velocidade. 5 é a velocidade desse corpo. Porque a velocidade não é a variação da posição no tempo? Sim. Então, se eu vario um segundo, ele vai andar 5 metros. Então é 5 metros por segundo. Se eu colocar 2 aqui, 10. Ou seja, em 2 segundos ele andou 10 metros. 10 dividido por 2, 5. 5 metros por segundo. E assim vai, sacou? Uhum. Então, o número que multiplica é aquilo que está causando a variação, que foi o que eu te ensinei na aula de matemática. Né? Eu não te falei que o número que multiplicava é o que causava a variação? Sim. Tipo no problema do taxímetro lá, o número que multiplicava era o preço que o cara cobrava por quilômetro andado. Né? Lembra? Eu falei bem sobre isso. E tinha um número que somava, que era a taxa que tu paga só de entrar no táxi. Não é mesmo? Que era um valor fixo, que nunca muda. Tu pagou aquilo e acabou. Que aqui é o que? A posição inicial do carro. A posição que o cara começou não muda, é aquela e acabou. Tá definida, ele começou aqui. No caso, esse cara começou na posição 10. Por isso que ele tá aqui onde o tempo é 0, tá vendo? Uhum. Apesar de ter posições anteriores, o movimento do cara começou aqui em 10. Mas, professor, não tem que ser sempre 0 a posição inicial? Não. Nada a ver. Eu coloco a posição que eu quiser. O referencial não importa, lembra? Uhum. O que importa, o que vai. As distâncias não vão mudar pela posição que eu comecei ou não comecei o meu problema. Muito bem. Então, essa é uma equação bem legal aqui, que tem tudo a ver com o que a gente viu na aula passada, então tu vai conseguir fazer vários vínculos. Certo. Aqui também, só que, olha, negativa. Então, se eu fosse fazer um gráfico disso, seria uma reta decrescente, lembra? Sim. Eu falei que quando o número que multiplica o x. Ai, meu Deus, meu olho. O número que multiplica o x é negativo, a reta é decrescente. Meu, eu acho que eu vou ter que ir no banheiro, só um segundo, entrou um cisco no meu olho. Tudo bem. Voltei, desculpa. Eu nunca sei se é um cisco ou se é um cílio. Porque, meu, a minha namorada, ela tem até inveja de mim, porque o meu cílio é muito grande. Ai, quanto a gente tem que pagar pra ter filho. Exato. Meu cílio é enorme, bem bonitão, assim. Daí, às vezes, ele entra no meu olho e já era. Daí eu fico sofrendo o dia todo. Mas acho que tá resolvido. Beleza. Então tá, ó. Por isso que é sempre bom fazer uma revisãozinha das aulas, né? Antes da nossa aula.
Porque, de modo geral, a gente sempre envolve coisas, né? Como eu te falei, né? Lembra que eu te falei, Bárbara, que aquele assunto lá, que é o que eu tô vendo aqui, retas, né? Essa equação afim, ele aparece o tempo todo, seja na física, seja na matemática. Tá aqui a prova. Por isso que eu falei que a gente tinha que estudar aquilo, lembra? Sim. Eu falei, aquele assunto é mega importante, tá aqui aparecendo, olha só. Então, pra tu ver como é. E não é só aqui, parece, muito, muito, muito. Então, tem que pegar e dar uma lida naquele assunto, sempre que possível, ver uns exemplinhos. Beleza. Aqui, novamente, uma situação como a anterior, só que como a velocidade é negativa, ele vai para trás, olha só. É a setinha indo para trás. Mas a equação está aqui, então se tu quiser saber a posição desse objeto em qualquer instante, joga o tempo ali e já era. E era um movimento retrógrado porque a velocidade é negativa. Perceba que nessa situação aqui, nós temos um movimento um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos t ao quadrado. É aqui que a gente resolveria a Bhaskara. Lembra da Bhaskara? Sim. A gente vai ter que fazer bastante Bhaskara, porque ela também aparece com alguma frequência. E na física, ela aparece até que bastante nessa primeira parte aqui. Só nessa parte. Nas outras partes ela não aparece. Então, né, o que ela tem de especial? Né? Ela causa movimentos curiosos, como esse aqui, ó, que o objeto vai e volta. Acontece isso, né? É o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Então perceba que, bem, é isso, né? Eu não vou falar muito sobre isso, porque não é o intuito agora. Anyway, vamos fazer esse exemplinho. Vamos conversar sobre esse exemplinho, depois eu vou fazer um para você e depois você faz um sozinha. Tá. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Ó, lê bem isso aqui, hein? Vou te fazer umas perguntas. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Muito bem. Como eu falei para você agora há pouco, a velocidade escalar média, a velocidade média, né, para resumir, ela é deslocamento que o objeto teve dividido pelo tempo, exatamente. Então, é o deslocamento que ele teve pelo tempo que ele teve. É. Portanto, tu tem que ler esses problemas e interpretar qual foi o deslocamento, qual foi o tempo. A coisa não está evidente, sacou? Por exemplo, tu consegue, lendo aqui o enunciado, saber quanto ele se deslocou? Não. Bem, olha lá, né? Quilômetro, ele saiu do quilômetro 30 e chegou no quilômetro 240. Aí. Então, ele saiu do quilômetro 30, andou 210 quilômetros para chegar no quilômetro 240, né? Faz sentido? Uhum. Portanto, por isso que, de modo geral, as equações de velocidade média, elas são isso aqui, ó. Posição final menos posição inicial. Né? Só que tu não pode contar com isso, né? Nem sempre isso vai estar evidente no enunciado, por isso que eu nem falo. Mas sim, delta na matemática, na física, é final menos inicial. Então aqui, posição final menos inicial. Posição final é 240, a inicial é 30, então é só você fazer a subtração, certo? Certo. Portanto, o deslocamento que esse ônibus teve aí foi 210 quilômetros. E ele fez 210 quilômetros em quanto tempo? Será que você consegue tirar aqui? Peraí. Em 3 horas e meia? Exato. 3 horas e meia. Que é escrito, né, para conseguir fazer as contas como 3,5. Né? Porque o que é o meia, né? É meia hora, é meia hora inteira. Uma hora inteira é 1. Metade de uma hora inteira é 0,5 horas. Certo. Só que tem muita gente que confunde achando que tem que colocar 3,3, por exemplo, por causa dos 30 minutos. Mas isso não faz sentido nenhum, porque uma hora é o número 1. Né? 1 hora. Então, se é 30 minutos, de fato é meia hora, tu tem que colocar que 30 minutos é 0,5 hora, né? Então, por isso esse 0,5 aqui junto com 3. Agora, se tu tem alguma dúvida de fazer isso, né? Claro, com 30 minutos é bem evidente, mas com os outros minutos, né? Se fosse, sei lá, 3 horas e 20 minutos, 3 horas e 45 minutos, como é que faria, né? O que tu tem que fazer é pegar o 30 e dividir por 60. Não é mesmo? Porque, digamos que eu te pergunte, veja como é evidente, agora eu vou dizer a dica para tu não esquecer isso nunca mais. Se eu te perguntasse quantas horas são 120 minutos, tu não pegaria os 120 e dividiria por 60 para descobrir que são 2 horas? Sim.
né? É evidente isso, a gente faz isso o tempo todo. Se fosse 180, eu ia pensar um pouco, eu sei que uma hora tem 60 minutos, então 180 dividido por 60, 3, né? Ou eu pensaria 60 mais 60 mais 60, 3, né? 180. Então, na prática, o que a gente faz é pegar minutos e dividir por 60 para converter eles para horas, não é mesmo? Então, numa conta de física, tu sempre tem que trabalhar com uma unidade só. Se eu estou falando quilômetros por hora, não vai ter números envolvendo minutos no que eu estiver trabalhando, né? Então não poderia ter esse 30 minutos aqui, porque é quilômetro por hora, é só hora ali, sacou? Então tem que passar esses minutos para hora. Ele é uma fração de hora, mas dá para dizer que é hora, não é mesmo? Que nem quando a gente está vendo o nosso peso lá na balança, a gente vê lá 60,7 quilos. Aí, tu sabe que aquele 0,7 não é um quilo inteiro, mas é uma fração de quilo, não é mesmo? Muito bem. Então, o que tu faz? Tu pega e divide por 60. Portanto, se tu tivesse, né, se tu pegar o 30 minutos e dividir por 60, 30 dividido por 60 dá meio, né? Dá 0,5. Põe na calculadora e verifique. Dá 0,5. Portanto, é as 3 horas mais o 0,5 que veio dos minutinhos. Daí tu faz a divisão de vírgula, né? Daí vamos ver tua habilidade de dividir com vírgula eventualmente. Daí já era. Muito bem. Agora eu vou fazer um probleminha, tá bom? Tá. Vamos ver um probleminha para eu fazer. Vou fazer um bem de boa. Vou fazer um bem de boa. Vou fazer esse primeiro aqui. Não, esse primeiro é muito avacalhado. Vou fazer esse 21 aqui. O primeiro é muito bobo. Eu vou pegar o primeiro para tu. Sim. Eu vou fazer esse aqui. Deixa eu pôr na minha tela. Atibaia. Tu mora aí na capital, né? Não, eu moro na região metropolitana. Ah, isso aí fica onde? Santos? Não sei nada de São Paulo, só sei de São José dos Campos, que é onde eu morei. Não, é no final do ABC Paulista. Ah, que legal. Então tu mora em Diadema? Não, eu moro em Ribeirão Pires. É perto de Diadema. Ah, que legal. Eu morava em São José dos Campos. Era relativamente perto, né? Comparado onde eu tô agora. Um carro viaja 90 quilômetros de Atibaia, São Paulo, a Cambuí, Minas Gerais. Parando do. Atibaia é perto de Minas, né? Porque Atibaia? tem. É. Eu acho que é meio perto. Parando durante 30 minutos num posto à beira da estrada. 90 quilômetros, né? À beira da estrada para refeição e abastecimento. Então, olha só, são 90 quilômetros de viagem. Só que ele parou por 30 minutos. Muito bem. De Atibaia até. E isso é uma desgraça, porque como eu tô morando em Santa Catarina agora, a gente tinha que. Às vezes eu ia de ônibus pra cá, porque não tinha avião. Daí, meu, tinha que parar trocentas vezes. A pior parte é essas paradas. Nossa, Não sei se tu imagina. já andou de ônibus assim bastante, cara, é muito chato. Não, então. Nunca faço essa experiência. Sempre tem uns malucos no ônibus, meu, uma desgraça. Mas só que avião também tem seus problemas, né? Chegar na hora era um problema pra mim chegar no aeroporto na hora. É, isso é Se pior. E pra ti pegar avião só em Congonhas, porque não tem aí nessa região, né? Não, fica mais perto. É, Guarulhos e Congonhas ao mesmo tempo. Pois Aqui. é. Fica 50 minutos O legal de Guarulhos é que, tipo, como eu morava em São José dos Campos, eu ia de ônibus até Guarulhos, né? Então o ônibus ele parava no aeroporto, isso era bem legal. na cidade. Agora, em Congonhas tinha que pegar muita coisa, muito trânsito, nunca sabe se vai ter um congestionamento, né? Daí tu Ixi, perde o avião, daí já era. pior que Congonhas é horrível mesmo de chegar. Sim. Além do aeroporto ser meio bosta, assim, comparado com Guarulhos. Total. De Atibaia até o posto gasta 1 hora e 30 minutos, fazendo o percurso do posto a Cambuí em mais 30. Então, olha só, né? Vamos lá. De Atibaia até o posto, ele fez 1 hora e meia. Daí ele ficou meia hora parado. Isso aí já dão 2 horas, né? Isso. Sacou? Então ele foi Uhum. lá, 1 hora e meia, ficou 30 minutos parado. E do percurso do posto a Cambuí, mais 30. Era isso que me irritava. É parar perto de onde eu tinha que ir. E a gente tinha que parar em Jacareí antes de chegar em São José. Então veja aqui que a viagem toda do cara durou, na prática, 2 horas e meia, né? Isso. Isso. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Muito bem. Então, se a gente lembrar o que é a velocidade média, né? Velocidade média é sempre o deslocamento, que é simbolizado por ΔS, dividido pelo tempo, para que esse deslocamento tenha ocorrido. Portanto, tu tens que colocar essas informações da forma que tu interpretar. Bem, o enunciado está me dizendo claramente que o deslocamento foi 90 quilômetros.
Porque de Atibaia para Cambuí é 90 quilômetros. Eu não sei onde fica Atibaia, não sei onde fica Cambuí, mas eu sei que a distância entre eles é 90. Beleza? Beleza. Beleza. E quanto tempo demorou essa viagem toda? Né? Bem, demorou 2 horas e meia, como a gente já conversou. Aí tu pode estar pensando, professor, mas aqui 30 minutos ele ficou parado. Ficou parado, velocidade zero. Que nem quando o carro fica parado num semáforo. Se tu for calcular a velocidade ali, tu tem que contar, né? Se tu for calcular a velocidade Sim. média do carro, sei lá, da tua casa da tua avó, tu vai usar o fato de que ele ficou parado também. Então, que não tem nenhum problema ele ter ficado parado 30 minutos, faz parte do desenvolvimento da conta. Então, 2 horas e meia, certo? Portanto, eu tenho que colocar 2,5. Beleza? Beleza. Beleza. Então, o que acontece é que a gente teria uma divisão com vírgula desgraçadamente chata para fazer. Eu não gosto de fazer divisão com vírgula, então o que eu faço nesses casos? Eu faço o número de baixo virar um número sem vírgula. Eu posso fazer isso multiplicando por 10. Quando a gente multiplica uma coisa por 10, cai a vírgula, lembra? Claro, Sim. se tem um número só, né? Só que daí eu multiplico por 10 em cima também, pra gente ficar foi pra acabar. Falando no gerúndio. 900 por 25, certo? Certo. Certo. Então aqui, minha amiga, dá para fazer várias simplificações já, né? Dá tipo para dividir por 5 em cima e embaixo e depois de novo, né? Por quê? Porque o 25 é divisível por 5, 900 também, né? Então tu não vai pegar e vai fazer assim, que nem a tiazinha pedagoga lá ensinou. Não vai fazer isso, né? Tu vai dividir da forma que for mais simples de resolver as continhas. Então vamos dividir por 5 aqui e por 5 aqui. Quanto que fica 900 dividido por 5? Bem, tu tens que lembrar que, bem, talvez seja uma conta meio chata, né, de parar para pensar. Mas então por que a gente não faz o seguinte, olha só. 900 não é 2 vezes 450? Sim. Isso. Então a hora que eu for dividir por 5, eu vou dividir o 450, que daí já é um pouquinho mais fácil de fazer, porque eu sei a tabuada do 5. Eu sei que 5 vezes 9, 45, não é mesmo? Sim. Então, a hora que eu faço 450 dividido por 5, vou ficar com 90. Porque se 5 vezes 9 é 45, 5 vezes 90 é 450. Então, vai ficar 2 vezes 90 dividido por 25 dividido por 5, 5. E dá para dividir de novo por 5, daí já destrói o 5 aqui de baixo. Vamos dividir por 5 aqui e aqui. Então, vai ficar 2 vezes 90 dividido por 5. Bem, tem que pensar o seguinte, né? 100 dividido por 5 é 20, né? Porque, né? 20 mais 20 mais 20 mais 20? 100, né? Então, 90 dividido por 5 são 2 5 a menos, então é 18. Né? Para pensar. Quanto que é 5 vezes 20? É 100. Então significa que 5 vezes 19 vai ser 95, é 5 a menos. Certo. Né? Técnicas de multiplicação, né? 20 vezes 5 é 100. Então, 19 vezes 5 é 95, obrigatoriamente. Por isso que 18 vezes 5 é 90. E aqui fica 1. Então, eu só tô te mostrando, toda aula eu vou te mostrar uma forma diferente. A forma que tu achar mais legal, tu vai usar, entendeu? Beleza. Eu toda hora mostro uma diferente. Mas isso aqui é a continha que, na hora do vestibular, tu tem que fazer da forma mais rápida possível. Sim. Muito bem, então a resposta aí é 36 metros, na verdade é 36 quilômetros por hora, né? Porque a gente tá falando de horas e de quilômetros. Então, quilômetros por hora. Beleza? Beleza. Beleza. Então agora é sua vez, moça. Já sabe como é. Vou deixar as questões aí pra você ver. Eu vou te mandar o que a gente fez. E você vai fazer da forma que achar mais apropriada e vai me dizer a resposta quando chegar nela. Certo. Certo, mano? Então eu vou deixar já duas, que eu acho que você vai fazer rápido. Se não fizer também, não tem problema nenhum. Vou te mandar o que a gente fez aqui. E aí você tenta. E daí, aos 3 minutinhos, eu venho e digo se tá certo ou se não tá. Belezinha? Já tá lá no Zap, tá? Tu pode usar como referência. Lembra que velocidade média é deslocamento por tempo, mas nem sempre ele quer saber só a velocidade, né? Pode ser que ele queira o deslocamento. Daí tu usa as informações, né? Mas aqui ele vai querer só a velocidade. Tá. Eu vou pegar uma coisinha para beber e já volto.
E aí, moça? Meu, tá muito frio aqui na minha cidade. Eu não comi nada, então se eu não tomar café eu morro. E aí, conseguiu fazer a continha? A primeira eu fiz, a segunda eu tô fazendo. Ah, é? Quanto é que deu a primeira? A primeira é 300 metros por segundo. Bem, em algum Ponto momento de no novo. enunciado tu leu a palavra segundos, Não, ai, não. então tu tem, se tu quiser deixar em metros por segundo, não tem problema, mas tu tem que passar aqueles minutos para segundos, né? Uhum. Então tu sabe como passar de minutos para segundos? Minutos para segundos tem que multiplicar? Não, Exato. é Então 4 multiplicando. vezes 60, isso mesmo, 4 vezes 60 dá 240. Mas aí o certo seria colocar para segundos mesmo ou não? Na verdade, como ele não falou aqui a unidade que ele quer, não tem resposta certa, mas tu Aí, tipo, poderia, tu poderia dizer que a resposta é essa que tu obteve, mas tu teria que dizer metros por minuto. metros por minuto, aí seria só tipo 300 metros por minuto. Isso, Ah, isso. 300 metros por minuto, exatamente. Eu acho que foi muito no automático de falar Normal, segundo. normal. Estamos aqui para te tirar do automático. Tá. Hum, Quando chegares na resposta, me fala, tá bom? Da segunda? Isso. Eu acho que eu não consegui a 2. Ah, é? Qual foi teu problema? Porque aí eu fiz a variação, eu montei a formulazinha da velocidade média, aí eu coloquei o 20 menos o 10 sobre 120 menos o 50. Ah, parece muito bom, parece muito bom. É, Só tem que lembrar que quando a gente está falando de velocidade, né? A gente tem que falar posição final menos a inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então, quem que é a nossa posição final aqui? Não é o 120? isso. A posição inicial, que é o 50. Bem, E você tem que dividir pelo tempo final, que é 20, menos o inicial, que é 10. Não foi isso que você fez? eu fiz, só que eu inverti. Ah, não, é posição por tempo. É por isso que a gente fala quilômetros por hora. Então é deslocamento pelo tempo. Assim que a gente calcula a velocidade, tá? Daí vai ficar, bem, vai ficar aqui 70 dividido por 2, né? Porque 120 menos 50 é 70, né? Isso. Dividido por 2. 7 dividido por 2, 3,5. É isso. Beleza? 3 metros. É, se as minhas contas estão certas, é isso. 3,5 metros por segundo, tá bom?
Tá, peraí. Não, tô falando merda. Pô, 7, desculpa. É que eu tive esse probleminha aí, tô meio lerdo. Probleminha de saúde. Nem pude te dar aula, né? Eu cancelei uma aula contigo, né? Comigo não. Não, não. Tu tem aula comigo segunda e quarta, eu tive que parar na quinta. Só É, voltei hoje. eita. Acontece, acontece. Mas estou melhor. Muito bem, então a gente fez uma continha aí, muito legal, né? Colocamos à prática todas essas coisas loucas aí que a gente viu. Vamos fazer um probleminha. Um probleminha bem. Vamos ver aqui. Eu acho que tu pode tentar fazer esse, tá? Caraca, esse problema é perigoso. Se liga no enunciado. Hum, Que eu acho que lá na linha vermelha tem uns negócios barra pesada rolando, né? Não sei se tu já viu o da Atena, mas sei lá, os caras falam que lá tem bastante tiroteio no meio da rua, assim. ai, saudável. É, bem saudável. Rio de Janeiro é uma droga. Então, Pode tentar fazer essa, tá? Lembra que é o mesmo esquema, só que tem um detalhe, né? Foco no que o problema tá pedindo. Tem que ter isso em mente sempre. Ele tá pedindo o tempo, né? Ó, quantos minutos economizaria nesse mesmo percurso? Então, de certa forma, ele tá interessado em tempo, né? certo. Portanto, tu vai ter que fazer, tu vai ter que encontrar, né, o tempo nessas duas situações, e daí saber qual que é, né? Tá. Agora, como é que tu vai encontrar o tempo, né? Tu sabe a equação da velocidade. Sim, Velocidade média igual a ΔS por ΔT. Se tu quer achar o tempo, né? Tu tem que deixar o tempo sozinho. Então, ou tu encontra as coisas, substitui aqui, depois isola o tempo, ou já isola o tempo primeiro, né? Que seria passar ele multiplicando para outro lado. eita. Forma. Ó, sem fazer conta com número nenhum. Tá vendo? Então tu quer o tempo. E veja, tu quer o tempo, então ele tem que ficar sozinho. Portanto, vamos passar quem está multiplicando ele, que é a velocidade, para o outro lado, dividindo. Portanto, se tu Certo. quiser encontrar o tempo, tu sempre pode fazer o deslocamento dividido pela velocidade média. Sacou? Certo. Certo. Então é uma forma rápida, sem tu precisar ficar, tipo, né, jogando depois que tu tem o um número de um lado para o outro, etc. Assim vai melhor. Então dá uma tentada aí. Tá. Tu estás fazendo cursinho também, né, Bárbara? Eu saí do meu cursinho, na verdade. Ah, mas quando a gente começou, acho que tu tava, né? É, eu tava, mas eu saí porque deu uma desanimada. Aí eu saí Ah. do cursinho. É, eu vou te falar que eu tinha uma amiga, mas claro, aquela guria lá, do outro planeta, eu acho que é a guria mais inteligente, o QI mais alto que eu já conheci, Nossa, a Helena. Ela passou em, sei lá, uns 4 ou 5 vestibulares de medicina de uma vez só. um sonho. É, mas ela não fazia cursinho. Ela estudava por conta, porque ela dizia que ela seguia a velocidade dela, né? No cursinho ela tinha que seguir a velocidade do professor.
No cursinho eu precisava mais de ajuda em exatas e as aulas de exatas não estavam ajudando em nada. Aí eu achei melhor sair do que continuar gastando dinheiro lá. Sim, faz sentido. E daí comigo, né, eu consigo ver exatamente o que tu precisa, né? Sim, lá eu não conseguia acompanhar o ritmo, então eu acabava É. Com tendo. certeza tem uns moleques lá que já estão fazendo muito, o professor passa rápido, porque ele também tem a cobrança de passar o Sim, conteúdo, né? O que eu posso te dizer é que se tu quiser focar um pouco mais ainda, né, tu tem que ver vídeos também no YouTube, né, quando tu puder. Sabe, eu quando vou comer eu fico vendo vídeo. Então, eu tô se tu... assinando uma plataforma também, aí eu estudo a Ah, parte é? pela plataforma. Ah, é? Mas Qual plataforma? eu a do Ferreto, Ah, o Matheus. Ferreto, monstro, É, ricaço já. Meu Deus, aquele bicho tá cagado no dinheiro já. nossa, sim. E de todas as plataformas que eu já assinei, eu acho que foi a que eu me dei melhor foi a dele, assim, pra exato. Sério? Poxa, que legal. É, Vou recomendar para meus alunos, então. muito bom. Principalmente eu acho que a melhor dele é o professor de química deles lá da plataforma, é muito bom, Pois é, cara. Esses caras aí sabem fazer dinheiro. sabe? Esses caras são espertos. E é alto o valor. Pois é. Então, eu não consegui o exercício, porque para montar na fórmula assim, né? Aham. A inicial seria o 80 quilômetros. Veja, temos que tomar no cuidado. Quando eu falei de inicial e final para você, eu estava falando justamente onde tinha esse símbolo de delta, né? Sim, Ou seja, no caso, no deslocamento e no tempo. Porque quando eu penso em velocidade, eu penso o deslocamento que eu tive, posição final menos a inicial, dividido pelo tempo que esse processo aconteceu. O tempo final menos o tempo inicial das minhas medidas. Muito bem. Mas esse 80 não é nem deslocamento nem tempo. Ele é velocidade. Então ele é a velocidade de uma suposição, né? Vamos supor que o cara está andando na linha vermelha aqui a 80 km por hora. Então eu coloco essa velocidade aqui, porque é a minha primeira suposição. Então qual foi o tempo nessa primeira suposição? O deslocamento que ele tem é o mesmo sempre, é a mesma linha vermelha, que são 8 km, certo? certo. Então vai ser 8, que é o deslocamento que o cara teve, dividido pelo velocidade que ele andou. Então, é aquilo que eu falei no começo da aula, não se atenha a esses nomes, posição final, posição inicial, etc. Aqui não é isso. Aqui é tu encontrar a diferença de tempos. O tempo, supondo que o cara andou a 80 km por hora, que vai dar aqui 0,1, né? 0,1 hora. E agora, a diferença que ele vai ter, supondo que, que ele andou a uma velocidade mais alta. Será que eu fiz certo essa conta? Acho que eu não fiz certo essa conta. 8 dividido por 80. Não, tá certo, olha só. Nem o professor Girafales, eu só errei quando eu achei que estava errado. Então, dividido pelo 100, porque agora a velocidade é mais alta, certo? Portanto, supõe-se que o tempo será menor. Não é mesmo? Então, são duas situações. É o tempo 1 aqui, ou podemos chamar de tempo lento, porque ele estava mais lento, e o tempo rápido. Vamos ver a diferença dessas duas situações. Quanto é que dá 8 dividido por 100? Percebe que é isso que o problema está pedindo? Ó? Calcule quantos minutos economizaria nesse mesmo percurso. Economizaria fazendo essa velocidade mais alta. Interpretação, beleza? Beleza. Beleza, interpretação acima de tudo. 8 dividido por 100, 0,08. Então ele de fato anda um pouco mais rápido, mas será que vale o risco? É isso que o problema quer mostrar. Daí tu tens que dividir, tem que fazer o que agora? Se ele quer saber quantos minutos economizaria, ele quer saber a diferença dessa situação para essa. Quanto que tem de diferença em horas aí? É só fazer subtração, não é mesmo? Vai ficar. Vai ficar 0,1 menos 0,08, a mesma coisa que diminui 10 de 8, então 0,02. 0,02 horas. Ok? O cara aumentou 20 km por hora a velocidade dele, o que a gente sabe que é bem significativo, e o tempo, ele diminuiu só isso aqui, 0,02 horas, que é o que o problema pedia. Ah, não, ele pede minutos. Como é que eu faço para converter para minutos agora esse tempo que eu encontrei aqui? Tá em horas, quero passar para minutos. O que eu faço? Horas para minutos subir. Não, dividir, não é?
Ah, multiplicar, né? Se eu tenho 1 hora, eu tenho que multiplicar por 60 para saber que são 60 Ah, minutos. tá. Se eu tenho 2, eu multiplico por 60 para saber que são 120 minutos. Então, como eu tenho 0,02 horas, eu pego esse número, 0,02, exato, a 1,2 minutos. Então, para o cara diminuir 1,2 minutos o percurso dele, ele quase morre. Sim. Então, não vale a pena, né? Dou aula de cidadania, isso aqui. Anyway. Beleza? Beleza. Ó, moça, interpretar, viu? Não é só jogar na fórmula. Isso. Mas às vezes depois de interpretar é só jogar na fórmula, né? Foi Uhum. basicamente, eu interpretei que eu queria o tempo, joguei os valores ali de cada situação, da situação rápida, da devagar. Com esse tempo obtido, eu subtraio e pronto. Não é mesmo? Beleza, Bárbara. Então é isso. Voltamos na nossa querida quarta-feira às 9, se tu puderes, né, dá uma estudadinha em algumas questões. Eu acho que tu já tem o livro, se não, pega das tuas apostilas, dos vestibulares, e traz questões de velocidade média que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Tá bom. Acho que assim vai ser top. Valeu? Beleza. Beleza. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.